@Heineken Química. Hoje com o diretor da Fundação Napoleão Hill e do Mastermind do Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti, que vai falar sobre o varejo, que é uma fonte de riqueza e que pode estar debaixo dos seus pés e ao alcance de suas mãos. Gustavo Bozetti, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia, Josué. Bom dia, queridos ouvintes. Hoje eu vou contar um pouquinho da história do varejo. Eu tenho algumas curiosidades por trás e essa história está registrada num livro chamado Acres de Diamante, de um autor chamado Júlio Bispo, e que eu gostei muito dessa história, né? O varejo há anos vem se organizando. E onde surgiu o varejo? Antigamente, as pessoas, os agricultores, eles produziam seus produtos e eles não tinham uma moeda de troca, e então eles levavam os produtos que eles produziam nas suas propriedades até os principais entroncamentos das regiões, e lá eles montavam uma tenda, uma banca, e lá eles trocavam seus produtos, depois eles recolhiam aquela banca e voltavam para produzir. Com o passar dos anos, alguns seres humanos eles começaram a construir aquelas bancas permanentes, e aqueles entroncamentos onde tinham aquelas grandes feiras eram chamados de burgos, os burgos. Aí, aquelas bancas que permaneciam naqueles burgos permanentes, eles acabaram formando uma classe chamada burguesia. E através daquela classe chamada burguesia, onde eles montavam aquelas bancas, eles colocavam algumas varas aonde eles penduravam os seus produtos. Daí vem a expressão varejo. Nas varas, os produtos eram pendurados nas varas. O tempo foi passando e a expressão, a palavra variedade também vem dessas bancas, porque aquelas varas, quanto mais itens haviam naquelas varas, maior era a variedade. Aí as bancas mais fortes economicamente eram aquelas bancas que tinham aquelas moscas grandes, como é que é mesmo o nome? Aí o pessoal diz varejeira, né? Ou seja, tudo isso deu origem ao varejo, inclusive a classe burguesa, ela foi a classe que acabou tirando o poder da herança e trazendo poder para o comércio, para as pessoas que tinham mais condições financeiras. Ou seja, o varejo, ele trabalha muito com essa questão da ponta final, e ele é uma grande fonte de riqueza, que muitas vezes está muito mais próximo de nós do que nós podemos imaginar. E tem uma coisa que não mudou com o passar dos anos a respeito do varejo, que o mercado, o varejo, ele é a ponta final, e os varejos que conseguem melhor atender às necessidades do cliente são os varejos que mais prosperam. Ou seja, apesar de estarmos assistindo à quarta revolução industrial, de dentro dela, nós ainda assim temos como fonte principal, o objetivo principal, atender, promover uma boa experiência para o cliente. Por que eu estou dizendo isso nesse momento aqui? Porque o grande segredo para a gente conseguir prosperar economicamente é olhar para o movimento do mercado. O mercado pune os incompetentes e nós precisamos estar atentos aos movimentos do cliente para que nós possamos atender com produtos, com serviços, os clientes da melhor maneira possível, fazendo com que o cliente volte, fazendo com que o cliente se sinta encantado enquanto estiver em contato com a nossa empresa. E vocês já perceberam, que em alguns momentos a gente tem dificuldade de ser bem atendido no mercado, né? Ontem eu parei num posto de combustível, na fila, tinha uma fila para abastecer, e aí eu percebi que um carro veio e furou a minha frente, o frentista, na hora, ele foi atender o carro que estava furando a fila, eu saí com o meu carro daquele lugar e fui abastecer em outro posto, porque eu me senti mal atendido. Enfim, assim a gente vai tomando algumas decisões, e o grande segredo é que melhorar o atendimento para o cliente pode ser uma grande fonte de riqueza, né? Então, essa é uma boa dica para o nosso comentário de hoje. E às vezes são coisas aparentemente simples, como essa, Exato. Mas que fazem muita diferença num todo. Quantos talvez passaram pela mesma situação e foram para outro posto? Né? Aconteceu comigo recentemente não foi uma vez só, tá? Mas uma que eu lembro agora recentemente, na loja, você fala, eu gostaria de tal produto, das características, né? Sabe que é uma loja do determinado produto, e a pessoa vem e te apresenta o contrário, ou seja, ela não prestou atenção no que você pediu. Né? E mesmo tendo o produto, a pessoa vem e te apresenta totalmente o contrário. Então,
Eu acho que, às vezes, é isso, é atenção, é olhar o cliente, né? Saber o que ele está realmente pedindo ou precisando, né? Perfeito. Nós costumamos dizer que todo processo comercial ele é estruturado em 3 grandes pilares, né, Rita? Quais são os 3 pilares da venda? Conhecimento profundo a respeito do produto que nós temos, da solução que nós temos, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é o conhecimento profundo do cliente, do mercado. E o terceiro é saber fazer fechamento. Se eu faço um processo de avaliação com o meu cliente e eu entendo o cliente, eu entendo o que ele está procurando, que nem tu comentaste, né, Rita? Tu chegou lá com uma demanda específica. Se o bom vendedor, ele entende o cliente e depois ele olha para a sua variedade de soluções e ele consegue entregar a solução que o cliente veio buscar, o fechamento acaba sendo uma consequência leve, né? E em alguns momentos, em um desses 3 pilares, o profissional falha, ou porque não conhece o seu produto e acaba vendendo uma coisa que não vai satisfazer a necessidade do cliente. Ou ele, às vezes, está lá só ofertando porque ele fica de costas para o cliente. Ele quer vender aquilo que o cliente, aquilo que ele quer vender, não o que o cliente quer comprar. E aí, lógico, às vezes a gente também não sabe fazer fechamento e isso acaba atrapalhando todo o processo comercial. Todo o fluxo comercial, ele pode ser trabalhado, ele pode ser desenvolvido, ele pode ser padronizado. A gente tem feito grandes trabalhos com padronização de atendimento, de empresas que dizem, eu prefiro contratar uma pessoa que nunca vendeu e trazer essa pessoa para dentro da nossa metodologia de abordagem comercial, de vendas, porque se ela seguir um método, ela consegue ter melhores resultados. O método permite que pessoas comuns produzam resultados geniais. Aquilo que os gênios fazem de forma intuitiva, um ser humano normal, muito provavelmente que nem nós, que nem eu, que nem muitos que estão nos ouvindo, se nós seguirmos a mesma receita, o mesmo método, nós conseguiremos ter resultados que os gênios têm de forma intuitiva, né? E você trouxe um exemplo bom, a Rita trouxe um dela, eu tenho alguns também que eu poderia citar, né? Muitas vezes é a coisa básica, né? É só um pouquinho. Se tu tá na fila do posto de combustível, tu chegou antes, o cara vê que o outro chegou depois de ti e pegou a tua vaga, tu não vai atender essa pessoa. Isso é meio básico. E aí a questão, não sei se é preparação, talvez, será que teria que o gestor desse posto teria que conversar com o frentista ou ele deveria saber? É o mínimo, né? Não precisa um gestor dizer, olha, tu tem que atender quem chegou primeiro. Ou a pessoa da loja, a Rita falou. Eu vou dar um exemplo aqui. Dias atrás cheguei em casa e eu volta e meia vou num estabelecimento e chego e vou com a minha filha junto. E ali teve uma atendente que veio ali e brincou com ela, porque ela falou, não, pai, deixa eu pedir, não quero que... E ela falou, então me fala o que tu quer. E ela brincou. E isso é uma coisa que deveria ser normal. Seria quase que o básico e chamou atenção e eu comentei em casa. E aí a minha esposa disse, mas é aquela outra assim, assim, assado. Eu falei, essa me chama atenção também, porque ela veio com um sorriso no rosto, enquanto que tem outras pessoas que atendem no mesmo setor e que estão com cara amarrada e que parece que que estão fazendo um favor vindo te atender. E que tu fica esperando na fila e elas estão fazendo outras coisas. Isso acontece muito em bancos também, tu fica ali na fila e a pessoa fica fazendo trabalho interno, né? Enquanto que tem horário para atender a pessoa que está no banco, faz o trabalho interno em outro momento. Tem coisas que elas são meio básicas e a gente fala muitas vezes da repartição pública, mas isso acontece na privada e é por isso que essas pessoas talvez não evoluam, né? É o básico, tu atender com simpatia. Vou dar um exemplo positivo aqui, né? Da mesma situação. A minha filha, quando eu vou num mercado, tem uma senhora, um abraço aqui para a Marli, se ela estiver nos escutando, alguém estiver aqui escutando, que trabalha no mercado lá, o Languiru de Arroio do Meio. Quando eu vou com a minha filha, nesse supermercado, ela brinca, ela diz assim, vem aqui, ela sabe o nome da minha filha, chama ela pelo nome, vem aqui. A Júlia vai lá do outro lado da balança, coloco ali as frutas e a Júlia aperta o botãozinho para sair o preço e botar. A felicidade dela, ela chega no mercado, pai, hoje tá Marli ali, eu vou lá, eu quero pesar a fruta. Né? Então é isso, sabe? É coisa simples, né? E que muitas vezes as pessoas, eu já vi outras pessoas, não, mas hoje não é ela que tá aqui, as pessoas meio que ficam assim, meio que bravas com a minha filha, fala, enfim, é a questão do atender bem, eu acho que isso é um exemplo e esse tipo de pessoa tem que ser ressaltado também, não só a gente falar do mal
atendimento, mas também do bom atendimento. Tudo isso é gestão de alta performance, né, Ricardo? Quando uma empresa se torna refém de um colaborador talentoso, é sinal que falta, de alguma maneira, gestão por trás. Agora, quando a empresa consegue enxergar um profissional talentoso e fazer a gestão do conhecimento desse profissional, transferindo, conhecimento não se transfere, se compartilha, compartilhando a experiência de um grande profissional com os demais colegas, ele faz com que os seus pares tenham uma performance semelhante. E isso é gestão de alta performance. É quando nós pegamos uma pessoa talentosa e distribuímos o talento de um perante os demais colaboradores, para que a empresa se torne uma empresa talentosa. Nós temos dezenas, centenas de cases de empresas que conseguiram isso, inclusive com verificadores, com indicadores de performance, de qualidade de atendimento. Ou seja, uma boa performance é fundamental que seja observada por uma empresa de alta performance, por uma gestão de alta performance. Eu quero frisar uma coisa: o mercado pune os incompetentes. O mercado pune os incompetentes. Às vezes a empresa diz, o cara tem que se virar, é uma obrigação dele. Nem sempre, porque o cliente não é do funcionário, do mau funcionário, o cliente é do CNPJ, né? E também do funcionário. Então, esse conjunto de setores, de fatores que são fundamentais para que a empresa consiga prosperar economicamente e ter saúde financeira para reinvestir, para crescer e continuar crescendo e vencendo o maior de todos os inquisidores, que é o tempo, né? Muito bom. Tá certo. Muito obrigada. Conversamos com o Gustavo Bozetti, ele que é diretor da Fundação Napoleon Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, sempre conosco aqui no Direto ao Ponto. Até a próxima. Carnaval para todos nós, né? Isso aí. Um abraço, valeu. O Direto ao Ponto, que tem o patrocínio de Heineken, tecnologia em higienização.